E na semana passada, eu tive a minha experiência da Instituição do Mel, trabalhando, né? Eu já consegui as possibilidades de compromisso. Mas hoje nós retomamos a leitura do nosso trabalho e nós vamos retomar a leitura do capítulo 7 a partir do versículo 10. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do judaísmo e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia, entrou Noé, e Sem, e Jafé, filho de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Eles, e todo animal conforme sua espécie, e todo gado conforme sua espécie, e todo réptil que se loja sobre a terra conforme sua espécie, e toda ave conforme sua espécie, todo pássaro de sua localidade. E de toda carne, enviada de Cristo de vida, entraram de 2 em 2 entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor o fechou por fora. Uma pouquinho assim, sobre o dilúvio. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e eles entraram na arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. E em cômodos assim prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou todas as carnes que se moviam sobre a terra, tanto de ave como de gado e de servo, e de todo o resto que se roja sobre a terra, e todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em seus navios, tudo o que havia no seco, morreu. Assim foi desfeito dos substâncias que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave do céu, e foram extintos da terra. Ficou somente Noé, e o ser com ele estava na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Nós temos trabalhado alguns aspectos interessantes que tocam a questão numérica, definindo algumas reflexões significativas. Pontos que são repetitivos e que nós já tivemos a oportunidade de trabalhar. O 7, o movimento de hoje, o 40, o movimento de dia e noite. Temos aqui nessa leitura o trabalho que envolve a idade de Noé, 200 anos de Noé. Temos também uma definição do versículo 11, definindo que foi no ano 600 da vida de Noé, segundo mês, 17º dia. 17º dia. Temos ainda na leitura sequenciada outras marcas significativas, definindo a altura das águas, como 15 côvados, mas definindo o tempo do dilúvio, que foram 650 dias. Na verdade, o tempo não das águas para nós,
no tempo consumido para que houvesse uma retomada do estado anterior, porque prevaleceram as águas 150 anos. Então nós temos uma série de apontamentos significativos que podem ser abordados. Nós temos o cérebro como expressão de estudos complexos. Um ciclo que define a expressão terminal e que se retoma a cada instante. O ciclo deixado dentro de uma proposta de abertura. Então, concluído, abrindo espaço para uma nova etapa. 40 dias de compromisso. Nós já tivemos a oportunidade de refletir sobre o quarto como uma expressão importante das expressões de concretude, onde nós efetivamente temos a chance de trabalhar a fixação de valores, a fixação evolutiva e se dá através dos processos de mudança. E sempre, essa mutação que acontece no movimento de transformação, nós não temos a chance da fixação de valores. 600 anos. 600 anos, aqui nós encontramos a expressão do seio como aquele componente que define para nós um momento crítico de definição, um momento de maior crescimento, aquele no qual nós podemos deixar circuitos e manter os padrões que estão até então conhecidos, tudo aquilo que é familiar, aquilo que faz parte da nossa construção pregressa, do nosso passado. É nesse momento, quando o passado apenas uma expressão natural de manifestação, que nós temos o chamamento da vida a partir da figuração. E onde isso acontece? Isso acontece no segundo mês. Aqui nós retomamos aquela ideia do 1, do 2 e do 3 como expressão de dano espiritual no 1 e no 3. Se o 1 envolve preparo, o 1 é a construção da arte. Todo o preparo que acontece no plano espiritual e até mesmo aquela etapa da vida física que nos prepara a palavra essa, para viver no físico o grande desafio. É aquele momento que nós vamos trabalhar a descida. E na descida do bolo, do plano físico, é que nós teremos a chance de vivenciar efetivamente aquilo que nós nos propusemos transformar como condição evolutiva necessária para o ser. Que nós vamos transformar do nosso passado? Como a condição? E para que isso aconteça, há também uma expressão do 17º dia. Então, é uma experiência física que nós operamos em transformações efetivas, avaliando as nossas reações perante os desafios no 17º dia. Assim poderiam ser feitos vários pontinhos, numa projeção de tentarmos assimilar qual seria a condição dessa concretude. Para aqueles que trabalham dentro da tecnologia, não seria. Segundo mesmo, já se passou um mês. Certo? E nada pergunta. Então, os elementos próximos para alcançarmos a dinâmica proposta. Então, um mês já teria uma condição renovada, senão já teríamos o 47. Deixando o movimento de proposta. Poderiam ser feitas outras contas e que chegariam à ideia de que o 40 novamente aqui se encontra como expressão. Então, nós temos
um grande desafio a ser efetivado. 3 mais 0 mais 1 mais 7. Então, seria 4, 1. De novo, 2, que nós temos a expressão que se retorna no plano da concretude. Né? Então, é dessa forma que nós valorizamos o momento presente como sendo possível e fundamental para as nossas construções atuais. 1, que 3 mais 1, 3 mais 0 é 3, mais 1, 4, mais 7, 1. Tá 1 mais 1, 2. Tá? Então, essa forma de trabalhar todos os aspectos informativos que definem qual seria a proposta de 660 dias. De novo, né? De novo, 600 anos de Noé. Os 600 anos de Noé, nós temos na concretude toda uma série de experiências complexas, pesadas, prevalecendo o que? As águas sobre a terra. Tá? Então, se há o domínio das águas, nós temos aprendido que é através das águas que nós temos a chance de trabalhar na evolução. É necessário nascer da água e do Espírito. Nascer da água é nascer materialmente, é reencarnar. Reencarnando, nós podemos trabalhar uma série de componentes. E nesse prevalecer das águas, nós temos esse grande desafio. Prevalecer das águas é viver a experiência concreta e conseguir vencer os desafios até que essas águas se assentem e possamos novamente surgir o piso da terra. Esse piso da terra, e nós sabemos que quando nós falamos em terra, nós estamos falando da nossa terra de origem, que é o 1 e o 3. São os destinos, que seria o nosso legítimo verdadeiro desejo, que é o plano espiritual. Fechando a experiência, retornamos à parte espiritual, e já com uma série de outras conquistas, sendo nova pessoa diante. A marca foi o componente estrutural criado pelo próprio indivíduo para que pudesse sobreviver diante dos desafios. Muitas vezes nós temos dentro da teologia a impressão de que o barco, o corpo, tem um componente necessário para a travessia no mar da vida. Então nós necessitamos de muita mentalidade para percorrer o mar da vida. Percorrer esse mar sem perder a estabilidade íntima, apesar dos movimentos externos, dos desafios externos. Uma vez que esse piso é extremamente instável. Um piso que é ativado e nos projeta para uma condição diferente de tudo. E aqui surge esse arquétipo que nós já trabalhamos quando estudávamos a condição de visualização de todas as coisas que o Apocalipse propõe. O que ele propõe? Como era a estruturação naquele momento? E nós resgatamos que existiam elementos asseguradores de uma certa estabilidade. E o piso da terra, nesse piso, seria equilibrado por elementos animais. Então, quer dizer, sobre a terra estaria sob o domínio de uma baleia, que conduziria a terra no grande oceano que seria o cosmos. Essa seria uma tentativa de identificar a cosmogênese e identificar os componentes que resgatariam o grande desafio do emergimento da própria vida. Aqui nós retomamos
desvaloriza. E a marca passa a ser o peso individual. A marca é um peso próprio, consumido pelo indivíduo, com o direito de agregar todos os seus componentes identificados pelo próprio ser. Nós observamos ainda no versículo 11 o grande desafio. Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Aqui nós comentamos que nesse mar da vida, e novamente nós podemos citar os dois elementos. Se no plano consciente, trabalhando a cada mental, o alcance operacional, esse mundo mental, nós temos na arca a possibilidade de condição na vida. Mas nós temos o abismo e nós teríamos o céu. Certo? Dois abismo e céu. Na verdade, fontes. O abismo fonte. E no céu nós teríamos janelas, tá? Interessante que nós temos o plural, né? Fonte e janela. Quando nós buscamos o entendimento da evolução, percebemos que não existe um encaminhamento a sós. Ainda que estejamos trabalhando num plano pessoal de estruturação e equilíbrio, enfim, nós estamos em contínuo convívio, estamos em contínuo relacionamento e sujeitos às ações de fora, que podem operar turbulências na nossa intimidade. Fontes do abismo. Das fontes do abismo eclodem componentes que de alguma forma simbolizam o nosso passado. O nosso passado e o nosso subconsciente. E das janelas do céu, ou do céu, nós temos uma série de componentes que chegam como elementos que estão premiados como uma doação capaz de sensibilizar o nosso presente. Teremos que chegam. Dois tipos de pessoas. Qual o papel da chuva no nosso plano material? A chuva vem como expressão da misericórdia. Às vezes tem uma chuva pesada, né? Estado misturado. Mas, por vezes, nós temos na chuva, a grande maioria das vezes, um componente esperado, necessário e que transforma. Se uma chuva faz no campo, seria necessário um sistema de irrigação muito bem elaborado para conquistar um tempo grande. Então, nós sabemos que a chuva traz componentes diferenciados, diferente dessa água que é trabalhada no nosso campo. Ela tem elementos outros que nós não sabemos mencionar, não existe. Quando nós buscamos a relação do papel da chuva, naturalmente nós lembramos o que foi registrado por Mateus já no final do filme, no capítulo 5, na proposta do amor, a partir do capítulo 5, versículo 43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz
faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Eu posso terminar, né? Pois amardes os teus anos, e não guardam eles, não fazem os publicanos também mesmo, e se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazer demais? Não fazem os publicanos também assim? Sereis vós flores perfeitos, como a Deus fez o vosso Pai, que está no céu. Então, no versículo 43, aliás, desculpa, no versículo 45, nós temos a expressão: para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Aqui nós temos dois elementos. Sol, em primeiro lugar, uma expressão de luz, né? Luz, amor, proteção, nós podemos associar a imagem do sol como todo um referencial de divindade, tudo aquilo que é sutil. E como que o sol se manifesta? Ele se manifesta sobre mal e bom. Mal e bom. Aqueles que estão numa condição de ignorância, de trevas total, de grandes dificuldades, eles necessitam ser tocados. Se forem tocados por uma luz diferenciada, eles podem, a partir desse toque, identificar padrões até então não visualizados. Seria o ensino da luz. Aquele ensino da luz que surge de forma silenciosa, promovendo condições para que os indivíduos identifiquem os próprios espíritos, para que o espírito trabalhe na sua intimidade o seu judaísmo interno, para que ele se perceba. Então a luz chega como um elemento educacional, a educação, promovendo a transformação e a renovação íntima para aqueles que estão numa condição de dificuldade. Primeiro, para isso, para depois sensibilizar aqueles que já estão em encarnamento positivo. Já em relação à chuva, que nós observamos no Evangelho, é que Jesus sinaliza uma dinâmica diferenciada. Ele diz que essa chuva desça sobre justos e injustos. O sol se levanta, né? E a chuva desce. E desce sobre injustos, justos e injustos. Será que foi só uma questão de trocadilho, trabalhar? Ou será que aqui nós temos uma proposta importante, trabalhando o desafio da chuva como um elemento capaz de trabalhar o espírito interno? Nós acreditamos que aqui nós temos uma grande chave, importantíssima para a nossa comunicação. Quando nós estamos no plano físico, nós precisamos desse diferencial do sol. O sol como uma expressão a mapear os nossos passos. Nós que ainda estamos vivendo nessa maldade interna. Nós que ainda trabalhamos no plano íntimo com os nossos inimigos internos de forma muito discriminada. Tanto assim que Kardec, na sua sensibilidade, no seu carinho, na sua sabedoria, colocou essa passagem no Evangelho do Espiritismo, no capítulo 12, amai os vossos inimigos. Por que será que ele fez essa referência? O que sugere essa proposta? É uma proposta de amor, sim. E Jesus começa: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas ele, eu vos digo, né? Amai os vossos inimigos. Amai a vossos inimigos.
seria os nossos inimigos são os maus e os justos. Você concorda? Os nossos inimigos são os maus e injustos. Onde? Fora de nós ou dentro de nós? Dentro de nós. Então essa luz que precisa levantar será trabalhada para que, a partir desse componente, nós consigamos transformar essa ignorância própria do inimigo, do mal e do injusto em uma condição mais lúcida e discernível sobre si mesmo. Aí sim, nós abrimos o espaço para que também os bons e justos recebam componentes positivos e favoráveis. Já a chuva, ela vem como um componente positivo, um plano de provas, de desafios, inicialmente para o justo. Porque quem está trilhando um caminho de vida nas bases da justiça, busca a quietude interna, a serenidade interna, a partir desses estímulos internos, que nos chegam, muitas vezes, como um grande desafio. Se os justos recebem esse estímulo que vem de cima, como um toque, uma inspiração, uma projeção de possibilidades novas. E como consequência desse primeiro ensaio, nós temos no passo seguinte uma estimulação também dos injustos. Os injustos nem sempre recebem grandes desafios. Já observaram isso, né? É como se nós estivéssemos aqui diante da situação da parábola do filho pródigo. Quem que era o justo? O justo, a princípio, é aquele que permanece junto ao Pai. Esse que faz a vontade do Pai, conforme total obediência, vivendo a obediência. E o injusto seria aquele que nega a paternidade quando pede para o Pai, ainda em vida, aquilo que caberia receber só na ausência do Pai. Veja bem. Eu nego a presença e a vida do Pai quando o Pai me dá o que me pertence. Mas só que seria a partir da não presença do Pai. Então, nesse momento, é como se o Pai estivesse sepultado e os vínculos rompidos. Historicamente falando, essa seria a interpretação natural do Pai. Então, meu pai não existe mais, meu pai não teve, então aquilo que seria a minha herança. Se fico todos esses valores, esses recursos, num plano de prodigalidade irresponsável e caio numa condição própria de injusto final. Essa condição, alimentar com fortes, seria a expressão mais rasteira daqueles que vivem a realidade do que o inimigo entende. Tá? Abriu as compostas íntimas para que, vamos colocar assim, o mais difícil da estrutura do ser humano. Mas, ainda assim, surge um componente. E a luz do sol se levanta. E é no momento quando a luz do sol se levanta que esse lampejo do divino é o estímulo para que haja uma mudança de postura. Deus encarnei e irei ser como está. Esse movimento é um movimento de crescimento dos maus, a partir do estímulo da luz. Só que, o que acontece com aqueles que estão no possível plano de coerência e de vida dentro da justiça, dos justos, de retidão? Quando a chuva vem como expressão de provação, muitos acabam se comprometendo.
e permite que os injustos em nós assumam o lugar dessa retidão. Isso foi o que aconteceu com o filho mais velho, com o filho que havia permanecido nesse padrão de justiça. Ao sentir a chuva vindo e os abismos sendo abertos e as fontes definindo todo um mergulhar de emoções, e aí sim de emoções, ele sentiu raiva, ele sentiu ciúme, ele sentiu respeito, ele teve toda uma série de emoções em relação ao irmão e em relação ao pai. Abrir o abismo é permitir que essas emoções assumam o comando da nossa vida. Permitir os injustos irmãos que deveriam ser trabalhados passam a conduzir nossas vidas. O trabalho feito no nosso mundo íntimo é extremamente desafiante e a todo instante as oscilações acontecem. Nós observamos no registro que após entrar na arca houve um movimento, um selo no versículo 16. E o Senhor o fechou por fora. O fechou por fora. Haveria possibilidade desse fechamento feito pelo próprio indivíduo? Nós não teríamos como, no campo operacional, trabalhar essa unidade, o fechar por fora. Fechar por fora. Quando nós identificamos que a chuva virá e os desafios cairão no primeiro momento, no indivíduo que está buscando viver a justiça, nós temos que lembrar que houve um fechamento fora por ação divina. E esse é o componente que assegura para nós o padrão de fé. Se nós acreditarmos que, e aqui fé, crença, né, gente? Confiança, que foi fechado por fora, o que nós podemos imaginar dentro dessa água? Dentro da nossa segurança, essa água vai entrar. A água vai entrar. Será que a água vai dar conta? Será que nós vamos conseguir expulsar de dentro de nós essa chuva ou essas águas da fonte? Eu estou vendo a coisa de uma forma diferente. Quando ele fechou a porta, não fechou para a árvore. A árvore se seguro. Está bem atrás. Quando ele fechou a porta por fora, fechou por fora para quê? Para ninguém entrar. Né? Também. Quem que não poderia entrar lá? Todos os elementos que estavam condenados a serem extintos, né? Todos os condenados condenados a extinção. Desfarei. Então esse assédio, né? Vamos colocar nesse assédio. Esse assédio externo, que é um assédio que diz da beleza, está tentando cessar. Mas o assédio externo realmente querendo te puxar para trás. Então, te fazer voltar para o passado dentro de um padrão de reciclagem de experiência. O passado puxando. Se nós não dermos ao Senhor, e aqui esse Senhor, para nós, não é o Deus de fora, né, gente? Esse Senhor não é o Deus transcendente. Esse Senhor é o Deus irmão. É Deus irmão. É imanente, né? Deus em nós, o Deus imanente. Que define para nós esse selo e esse fechamento, que não é concreto.
O que nós queremos finalizar é que algo que não é concreto, é sutil. É uma barreira ou uma construção de defesa magnética, né? De corrente magnética, que é operada de que forma? Via fé, via vigilância, via oração. E que de alguma forma nos retornam alguns eventos que já foram comentados aqui em outras reuniões. Quando nós mergulhamos em regiões muito difíceis, no nível de equação. A única conexão com o Senhor através da prece, né? A própria experiência dá um filme quando encarna e que estaria sujeita às dinâmicas naturais das leis vigentes no planeta. Então, toda essa série de elementos que são desafiantes. Mas se nós não guardarmos esses elementos que estão fechados, tá? O que acontece? O que acontece, gente? Se nós estivermos fechados? Olha, depende de onde fechou. Fechou por fora é para não entrar. Fechou por dentro é para não sair. Exatamente. Né? Então isso aí tem que ser entendido, né? Então se fechou por fora é para não entrar. O que entra em nós? O que entra em nós é o primeiro nosso, né? Não é? Você vai entrar em nós e algo que não é nosso. Não é isso? Então, do ponto de vista mais simples. Você vai entrar algo que não é nosso. Então, se é algo que não é nosso, o que nós ofereceríamos se estivéssemos abertos? Um banco de sintonia? Sintonia? Sintonia. Se eu deixar aberto, mas aí, o que ele trouxe para nós é o seguinte, que o trabalho da arte, que aí é porta, tá? Então, vamos deixar a porta aqui, né? Porta. Quando a gente fechou por fora, fechou a porta. Não fala assim, não. Mas a gente tem ideia. Porque o que ele trouxe como ângulo, para não entrar água, não era água. Porque a água foi trabalhada através do betume, por dentro e por fora. Então, ela foi, na verdade, impermeabilizada para a água. Né? Então, o trabalho de água é de impermeabilização. Agora, aqui, o fechamento da porta é a via de entrada convencional. Pela porta você entra e sai, não é? Então, a porta é o símbolo da possibilidade de entrada e saída. Como fechou por fora, você quer dizer o seguinte: fechou por fora, impediu a entrada, mas de alguma forma impediu a saída também. Tá certo? Porque a porta é movimento de entrada e saída, mas o ângulo que está sendo ventilado aqui é que, para impedir que houvesse entrada desses componentes aqui, ó, dos injustos e dos maus, tá? Que eram aqueles que estavam fora da raça, sujeitos a viver a experiência das fontes e da chuva, da água das fontes e da chuva, mas tem um abrigo. Então, aí, ó, de roldão, tá? E que seriam o quê? Transladados para outros mundos, porque na Terra não havia mais piso para eles, que já foi o que nós comentamos. Saíram da parte de sintonia, não dava mais para ficarem aqui, tá? Porque eles vão desfarei da Terra. Então, desse componente, o piso para eles agora não é mais esse. Tanto que foi limitada a idade dos 120 anos, que nós já comentamos também. Então, limitada a toda a forma. Então, imaginemos aí a história do fechar por fora, o que nos ocorreu, até para ver se o raciocínio corresponde àquilo que está sendo mencionado. O que vem de fora como estímulo. Imaginemos o seguinte: eu tenho um componente interno que me seduz profundamente, que é seduzido, vamos colocar assim, por um plano materialmente falando. Então, eu gosto de mais de vida. Então, o mundo externo, ele propõe o seguinte: ó, eu te dou X, mas não X,
que tenho é esse ponto vulnerável. Nada a tela fechada. Então esse tipo de estímulo externo não chegará até mim, porque eu estou fechada. Dentro desse selo que vão ser vividos. Esse momento não seria um momento de grandes testes. Os testes teriam que acontecer internamente e não a partir de estímulos externos. É essa a grande questão. Porque se eu estivesse aberto, aí eu podia falar o seguinte, mas eu abri tanto para um processo de obsessão, então eu fiz isso tudo auxiliar. Aí eu transfiro a responsabilidade para o estímulo externo. Tá certo? Mas como eu estou fechado dentro de uma condição de proteção externa, de proteção divina, entendeu o pensamento? Então não tem espaço para obsessão, não. Não tem espaço para obsessão. Aí só existe um espaço só para auto-obsessão. Entendeu? Entendeu? Só espaço para auto-obsessão. De que forma? Trabalhando justos e injustos em mim. Os bons e maus em mim. E não a partir desse grande desafio externo. Paulo fechou, né? Paulo fechou. Aí ele continua vida, né? Paulo. Se ele tiver fechado, aí quando ele diz, né, com Paulo, com tristeza, com o linguagem, situação que pararia, né? E nós temos que fechar. Todo processo de mudança envolve um fechamento. O que é uma formatura? Está fechando de uma etapa, né? Quando você dá aquela conquista por efetivada. Não significa parar, mas fechou aqui para começar uma nova etapa. E nós vamos fechando. Agora, algumas pessoas optam por deixar muito as portas abertas. E a proposta simbólica do texto é que não dá para não fechar. Nós temos que fechar. Nós temos que fechar, porque se não fechar, nós não havíamos Senhor. Fechar é concluir o sete, né? Concluir o sete. Então, você, até Deus está falando, né? Você colocou isso, que é fechar. Vamos falar no funcionamento que você está me passando. Se a uma parte para ser fora de Deus, né? De que maneira eu, como espírito ainda como mal e injusto, eu consigo quebrar esse peso de proteção? Para deixar que outros que não me pertencem me invadam por causa da minha autonomia, então me tornar injusta, e eu faço uma amálgama aqui do meu meio interno com o externo. Eu não poderia pensar que se eu entrasse em Deus, não poderia possibilidade de algo. Como é que eu quebro? Como é que eu quebrei esse peso de fora? Será que com muito careta Tá. Bom, gente, existe um momento de fechar, de ser fechado, e existe um momento de abrir. No próximo capítulo nós vamos trabalhar no abrir. Porque não existe só porta, né? Na arca existe janela também, né? Oi? Tem janela. Oi? Uma janela. Então, quer dizer, dentro da janela, é a partir da janela que eu abro o espaço para que possa ser aberta. E embora ela tenha sido fechada de fora, vamos falar assim, como um instrumento de segurança, tá? Um instrumento de segurança, não significa que ela não possa ser aberta por Deus. Com essas portas, né, gente, que você bate, porta com essas folhas, né? Só abre um lado, né? Você fecha de um lado.
Pode fechar de um lado e do outro, né? Fecha de um lado, mas completamente aberto. Está na mão de quem abrir a porta. E outra coisa que a gente tem que adquirir o direito de estar dentro da árvore. Que jeito que fazem? Construindo a história de cada um. A gente fala disso. Isso é a história de Noé. Nós tínhamos que construir a nossa história. Noé era um homem justo e íntegro entre todos os Noé. Vai estar na arca. Noé teve que construir a sua história, tornar-se um homem justo e íntegro. Na minha ótica, né? E com um detalhe, né? Quando nós falamos do um, nós estamos começando exatamente esse preparo. Que deu a ele a chance de construir a arca foi o fato dele ser um homem bom, um homem justo. Era um homem reto, dentro desse contexto. Tá? Era um homem que já tinha um preparo e foi a partir dessa conquista e desse preparo anterior que foi possível o pacto com Deus. Porque o pacto veio de cima. A proposta não foi Noé que pediu para Deus, o povo nem sabia qual era a intenção de Deus em relação às leis universais, como seria a condição do processo de vida. Na verdade, foi uma revelação divina a partir de uma conquista dentro dessa história. A partir dessa conquista, ele acessou os passos seguintes. É mais ou menos aquela visão muito rasteira do nosso dia. Quando você vive e fala o seguinte, quando eu formar, fechou. Alguns pensam assim, fechou o meu trabalho, formou, acabou. Ninguém uma vida mais entusiasmada. Formou, só começou uma nova etapa. O que vem? O que vem depois da formação? Pode ter que fazer uma pós-graduação nisso, uma pós-graduação naquilo, não só de novo mestrado de doutorado, porque são componentes fundamentais. Claro que eu tenho uma chance de trabalho naquilo que eu não sei, e vamos criando novas possibilidades. Essa é a visão de quem constrói a própria história, tá? Constrói de forma consciente. Agora, no caso de Noé, o que aconteceu? Olha, ótimo, será como se fosse isso, mas isso não é tudo, porque virão novas dificuldades, novas situações. E nessa nova posição é que eu vou fazer o meu saneamento. Porque o dono da vida não é o indivíduo. O indivíduo de personalidade. Não é estar Noé. E Noé é repouso. Agora que repouso mais trabalhoso, né, gente? Um repouso que a gente imagina, mas repouso de quê, né? O repouso desse desafio. O repouso, porque a vida continua com movimento, com trabalho, com vida. Trabalhosíssima, né? Uma vida trabalhosíssima. Mas com uma série de outras experiências. E não aquelas as quais os que permaneceram fora da arte, que não foram incluídos no pacto divino, viveram como grandes desafios. E movimentos meio pesados de tirada mesmo de tudo. Pode ver. Esse ponto, então, do Zacarias, quando o anjo Gabriel apareceu para ele, anunciando que ele seria pai, né, de João Batista, e aí o anjo disse para ele, ele tinha que ficar mudo, ele tinha que ficar mudo e surdo. E a gente, então, já percebe que ele representaria o intelecto, né? E Isabel representaria a intuição. Então, para que ele, essa voz desse intelecto, desse ego, né? Teria que se calar e fechar, né? O ouvido também, para que houvesse um momento, vamos chamar de meditação, de uma interiorização para a elaboração do fruto, né, que eles estavam até avançados de idade, né, que é Jesus, que é o João Batista, né,
prevenção e primeiro sinal de missão ativa em busca da sua renovação íntima. Exatamente. Aqui a passagem está em Lucas 1. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele o Espírito de virtude feliz, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao Senhor, ao anjo. É aqui que eu queria ver, tá? Como saberei disso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo disse: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras. É isso que eu queria registrar, gente. Eu não preciso ter registrado muito isso, não, mas foi a dúvida, foi a falta de fé, tá? Que o seu tempo... Aqui, ó, então vamos repetir. Não sabe, né? E eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não crês nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Tá bom? Então, aqui de novo nós observamos a questão da fé do fechar. Veio a revelação, Zacarias não assimilou a revelação como um acolhimento pleno, questionou, então o intelecto questiona. O intelecto fica o tempo todo. E sim, né? Será que é? Será que é? Será que não é? Será que faz? Será que não faz? Pensa bem, né? Analisa, né? E não acolhe aquilo que é proposto como um presente, né? Que é um grande presente. E olha só, a qualidade do fruto, né, gente? A qualidade do fruto é fenomenal. O fruto é fenomenal. Que João, com uma missão maravilhosa, que olha só, converter os corações dos filhos, dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto, preparar todo um povo. Olha só. Não terá visto, será justo, reto, só. Aí, onde, isso é um questão, né? Ele não questionou a qualidade do fruto, não, vocês notaram? Você viu o que ele questionou? O mecanismo. Pois já sou velho e minha mulher avançada em idade. Então, como que vai acontecer? Ele não questionou se é um fruto desse fruto, não, né? Mas ele questionou de novo com Nicodemo. Como que isso vai acontecer? Como pode ser isso? E a gente esbarra no como, né? Ele não questionou se ele merecia um fruto bacana desse tanto. E aí surge a questão, então, já que é assim, já que você não acreditou, então você vai ficar caladinho. Não deve ser. E você vai ter que elaborar isso internamente. Bom, com relação, fechou a porta e não desceu. Na verdade, cadê? Onde que está? O estudo, eu acho que é só a ponta, pode ser. O estudo aqui, o que eu não tenho estudo, não, tá? E eis que ficará no mundo e não poderá falar até o dia que essas coisas aconteçam, porquanto não creio nisso, tá? Então ele escutava, mas tinha que ficar na dele. Então essa história, né? Porque a arca continua com janela.
está falando no mudo, quer dizer, a porta ali estava fechada, né? Agora a surdez é tanto que não tem alegria, né? Até, mas a gente tende, né, a aumentar mesmo. Pode passar. Porque quando você fez a oração inicial, né? Eu estava no estado palavras, e eu percebi que realmente essa o campeão vai ser para você, Deus Deus, nós temos que trabalhar esse Deus interno na mente, nós, porque muitos de nós, na minha geração, principalmente, nós vivemos uma geração de temor, né? E não de amor. Tirar isso da minha célula tem sido muito difícil, porque eu não aprendi a amar, eu aprendi a temer. Quando eu faço a oração da nossa, eu oro no Deus humanamente para que Ele mesmo, né, me ajude a ir. Porque se eu trabalhar isso, se trabalhar isso, o que está compensando? Os adultos, seu pai da mulher, pura, nosso nome, tudo. Se eu conseguir trabalhar essa confiança, realmente, quando eu vou falar comigo, eu tenho, eu vou ficar mais fluida, e vou deixar que, quando a chuva cair, quando ele limpar o patamar, eu vou sentir também o sol renovando para eu ver a luz e ver. O que falta realmente é que eu me entregasse ao Pai Invisível e não Pai Invisível. Agora, sem dúvida, né? Entregar esse Deus amoroso, misericordioso, né? Com essa crença, com acreditar, até acreditar nessa confiança, porque a Bíblia diz, né? Em tudo que aconteça, Deus faz o melhor. Porque o nosso melhor não é, a nossa dimensão de melhor é diferente, né? O melhor, o melhor, né? O que é o melhor para mim? Nós não temos essa clareza do que é o melhor. Essa clareza pertence, né? Ao divino, né? Ao divino nosso. Mas que nós muitas vezes acontece uma questão. Quando eu comentar no livro, aleatoriamente, realmente eu posso dizer, quem me roubou de mim? Ninguém? Quem me roubou de mim? Quem roubou de mim? No lado, sabe, nacional. Isso faz parte do livro, faz parte da amizade presente, no situar, eu falando sobre sequestro da subjetividade. O que se situa, não é um livro de aplauso, é um livro que se situa durante a sua vivência, como é que você foi muitas vezes sequestrado na sua subjetividade. E você fica como um zero esquerda. A partir desse livro, da psicologia, eu percebi muitas coisas em mim que foram fruto do roubo dessa subjetividade. Isso é da relação da cultura mineira, vamos dizer. É muito da permissão, né? Da minha permissão, Então, quando eu permiti que a ignorância ocupou algum interesse, né? Secundário, que me roubasse a minha subjetividade, o meu caráter, eu sofri a consequência disso tudo. Por uma acordar, muitas vezes normal, mas muitas vezes violento, porque não, gente, é um grande desafio, né? Que nós sabemos que passa pelo mundo. Quantas vezes nós ainda somos
estimulados, mobilizados e nos encaminhamos na vida não a partir daquilo que é finalizado pelo nosso desempenho. E sempre como se não tivesse ficado, né? Como se não tivesse deixado uma festinha e com isso a contaminação externa se dá e nós deixamos de fazer as nossas escolhas reais. Por fragilidade, por ignorância, por comodismo, cada um é motivo, por falta de coragem, falta de força, por rebeldia, por medo, tá? No caso da Maria, é do quê? Dúvida, é dúvida. Mas a dúvida ainda é um componente do nosso patamar evolutivo. Ela, a dúvida, como componente de vida, ela pode construir muito. Porque se a gente não tivesse certeza, e aí eu até defendendo a condição de Zacarias e Satanás, porque ela gente, quem estava lá no santo do santo? Ela foi isso, gente completada e muito certo. E alguém tem peso para poder receber um fruto desse, mas é como uma conquista. Mas ainda assim, sujeita a dúvida. Totalmente. Então, o que vem com as passagens, com os modelos que nós vivemos, esses personagens públicos, não é para poder melhorar a situação para nós. Ao contrário, é para definir de fora, mesmo com todas essas coisas boas que você já conquistou, ainda está sujeito a esse ano e aquele ano. Mas não tem jeito, você vai ter que pensar nisso. Ainda que seja fraquinho, vai pensar nisso. A fé está fraca. Se der de casa aí que a fé está fraca, eu considero para mim que eu também sou desse mal, tá? Eu acho que, apesar de a gente já conhecer a doutrina espírita, apesar dessa proposta, né, de fé, nós vamos estar muito mais ou menos. Nós falamos historicamente, mas eu posso ver que o próprio Testamento, depois do Novo Testamento, terminando com o final do Apocalipse, eu posso andar desde esse tipo de trabalho, desde esse movimento, desde a África, porque o que nós entendemos a experiência da porta seria a nossa fé, foi toda visada consciente, nossa religião cristiana, porque a evolução consciente, aí nós ficamos dentro do seguinte, não é possível não. E dentro dessa categoria aí a gente tem como fazer escolha. E escolher essa projeção de nós mentalmente, mas ao mesmo tempo, dizendo não, aí eu estou pensando que todas as experiências anteriores nossas seriam retratadas no velho pensamento, educação novo, nessa observação. É como se Emmanuel comenta sobre a Bíblia, no livro Consolador. Ele diz que o Velho Testamento é a história da humanidade cheia de lágrimas e dores, né? Aquele é uma história cheia de lágrimas e dores. E o Novo Testamento seria a resposta divina às nossas dores. Porque a gente cansa de sofrer, a gente cansa de chorar, né? Então, quer dizer, naquele movimento, você passa, aí você vai vivendo a experiência e faz coisas, vem fonte que rompe, e avisa enviado, e muita dor. E você dá, né? Como aquela pedra que o peixe rolado, né? O peixe que vai rolando. E vai fazendo, vai tornando, né? Apagando as areias, e vai se tornando um componente evolutivo e se pode rolar com menos. Atrito com as dificuldades. E aí o que acontece? A partir de um tempo de elaboração, aí vem a resposta do alto. A resposta do alto veio de que maneira? Que é através da presença da mensagem de Jesus Cristo. Que é eterna. Porque usar sem presente é a mensagem de Jesus.
a resposta da unidade é assim que Emmanuel fala no concordador. Naquela parte que fala sobre religião. Quando você está lá, ela tem muitas respostas claras, até no entendimento de uma série de máximas do Evangelho, que são trabalhadas por nós, tentando buscar a essencialidade. E que ele já abre para nós um leque interpretativo, quando fala, né? Então, quer dizer, o povo de Israel não é aquele povo que tem toda a humanidade, que vai trabalhando uma série de propósitos. Então, não tem nenhum pecado que não seja perdoado, a não ser um pecado contra o Espírito Santo. Aí fala, o que é isso? Você tem um plano de consciência, de conhecimento, deve ter coerência. Se não tiver coerência, você está gerando para si mesmo um padrão de respostas da vida complicado. Então você vai precisar trabalhar de forma diferente para alcançar o alto perdão no outro patamar, mas aqui agora não é nada. Aqui não será possível. Então nós vamos criando uma série de dificuldades na nossa trajetória. E isso acontece nesse período de mudez, ou quando a marca está fechada por fora. Então, e o que é mudez, gente? Aí vamos voltar para a mudez, né? É fazer silêncio. É fazer silêncio. Como Jesus orientou? De alguma forma, hoje o Gabriel fala para assim, vai rezar. Vai rezar. Vai rezar. Mais ou menos essa história. Vai conectar com a sua janela, tá? Vai conectar com o nosso. Sintoniza essa parte e na oração obtém a resposta que você precisa. Porque eu sou. Eu não tenho dúvida de quem eu sou, não. Eu sou o anjo de Deus. Ele se posicionou. Se você tem dúvida, eu não sou, não. Eu sou e quem questiona é ele. Tá? Porque essa certeza do eu sou, é só um indivíduo que pode construir. Só um indivíduo que pode construir. Porque ele fez agora o homem falando que ele é relação. Depois do movimento. Tudo. E aí a gente volta. Será que eu já tenho fé? Nós temos que ter coragem de pensar, né? Será que eu já tenho fé? Será que eu já confio? Será que eu já acredito mesmo que isso é o melhor para mim? Que na hora que acontece, nós já comentamos exemplos do dia a dia, e na hora que você pega um exemplo, nós temos que escapar dele. É um mecanismo de defesa instintivo, né? Instintivo você querer sair fora de algo que seja desagradável. Até uma questão de sobrevivência. Agora, a resignação, eu vou passar para o último, tá? A resignação é um ponto a ser conquistado muito muito desafiante. Quando no capítulo 12, na verdade, é uma confissão elaborada pelo próprio Kardec. Ele comentando sobre o amor aos inimigos. Porque tudo isso tem a ver, a chuva tem a ver com o amor aos inimigos, aos nossos inimigos. A nossa falta de fé, então a gente tem que acolher a falta de fé. Quem é? Está aí. Está aí. Isso aí é a minha realidade. Eu ainda estou com esse nome. Amar os inimigos é estar entregue num contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vendo seu inimigo, um permitido, ele perturbou o repouso, e do qual unicamente a morte, esse aí ele pode julgar. Daí o desejo de vingar. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho e o sumiço. Em certos casos, perdoar parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e secreto desejo de mal para o outro. Para o crente, e sobretudo para o espírita, nós já estamos questão da fé. Para o crente, e sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque os espíritos se lançam sobre o passado e sobre o futuro. Tá? Janela e os nossos abismos, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Então a consciência é aquela zona lúcida, né? É onde nós estamos operando. É um ponto. O que a gente sabe da vida é só esse ponto. Mas a gente tem
já essa certeza de que existe um futuro, que existe um passado. Sabe ele que pela mesma destinação da Terra deve esperar topar aí com homens não superfeitos, que as maldades com que ele desfronta fazem parte das provas que ele cumpre suportar. E o elevado ponto de vista em que se coloca se torna menos amarga às vicissitudes, quer a nível dos homens, quer das coisas. Tá? Quer dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que servem de instrumento. Se em vez de se queixar agradece a Deus o experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Essa ideia dispõe realmente essa ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dados de seus inimigos. O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os discursos daqueles que considera ser inferior. O mesmo se dá com que esse mundo moral se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio não fosse, o aviltaria e o rebaixaria. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa do que a de Então, aqui nós temos capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, a mais alta. Então, aqui nós temos dois componentes que foram apresentados como conquistas desse movimento, desse grande desafio, que teria paciência e resignação. Dois capítulos é definido pela espiritualidade que a resignação é o consentimento do coração. Vamos entender? Resignação é o consentimento do coração. Obediência é o consentimento da nossa mente, do nosso cérebro, do nosso pensar. Mas a resignação é o consentimento do coração. E agir com o coração é agir com coragem, né? É agir com coragem, mas com coerência também. A dizer nascer que eu manifesto. Então eu manifesto. E a minha coerência pode ser totalmente diferente da coerência do outro. E eu não sei aceitar. E para um de um jeito, para o outro de outra forma. Mas essa coerência é que define uma condição de conquista, de soma do processo. Então, aí lá, o que acontece, no que me acontece, Deus faz melhor. Isso é resignação. Tá? Pode ver. Se você levantar a mão. Oi? Eu tenho dificuldade mesmo na secretaria. Questionar, né? A vida do homem, a informação. Ele está listando uma pessoa? Olha, algumas pessoas, especialmente dentro da teologia, acham que o paradoxo dos paradoxos está lá em Fé Assassinato. Porque fé é vista como dogma. E se fé é dogma, ou você acredita ou não acredita. Tá? Então, no que respeita com a terceira revelação, ela traz um componente que dá um tom diferenciado. Tá? Um tom diferenciado. E para nós, o que seria a fé raciocinada? Nós seríamos, ao buscar a leitura da lei, vontade divina, na vida, buscar a leitura da lei, entender os mecanismos intrínsecos de como a lei opera na vida. Tá? Então, como a lei opera na vida? Então, a lei fala de evolução. A lei fala de reencarnação. Vocês viram que quando ele fala, vou voltar lá. O anjo Gabriel, já tinha uma vida que ele era a reencarnação de Elias. Vocês viram isso? Não, vocês não viram isso não?
falou um tanto de coisa complexa, mas ele agarrou pelo simples, igual Nicodemo agarrou pelo simples. Foi um mecanismo material do processo. Tá? Então, ele teve dúvida, foi assim, gente, ninguém fez não. Como que vai ser isso? Ele agarrou com isso. É Lucas 1. Oi? Esqueceu. E aqui, irá diante dele no espírito de virtude de Elias. Tá? No espírito de virtude de Elias. Deu a ficha completa do espírito de Elias. Ele que conhecia a lei dos profetas, que tinha de dar um papel de destaque na representatividade religiosa, ele fez como Nicodemo, que era o doutor da lei. Ele esbarrou no mecanismo de novo. Ele dá um incenso, né? Ele dá um incenso lá. Depois incenso, rituais. Então ele esbarrou no ponto. Então, qual seria a proposta reencarnatória, a proposta da doutrina espírita aí, quando sugere a guerra assassinada? Quando nós aprendemos que existe uma força atrativa de experiência, tá? O exemplo que me veio aqui, eu vou falar, por exemplo, difícil, tá? O desafio é difícil. Aí ele fala assim, gente, por que veio assim uma família tão equilibrada, uma família tão tranquila, tão estável, aí veio um menino que é complicado, tá? Para nós, como que fica isso? Deve ser que está tudo certo? Entendeu? Essa seria a terra raciocinada. O que eu já aprendi? O lar é o cadinho onde, né? Se retemperam, né? Hã? Que onde se retemperam, né? Se retemperam o quê? Os componentes mais profundos em termos de virtude. E aí se organizam aproximações, encontros de afetos e de desafetos. Isso é terra assassinada. Isso é terra assassinada. E quando nós aprendemos que a doutrina espírita tem trazer o desenvolver, né, daquilo que Jesus ensinou, é qualquer um. Detalhar, trazer o completo dessas experiências. Aí ele fala, não tá certo. Mas depois, gente, meu menino, brilhante, de repente, pelo acidente de carne, ficou numa condição de vida vegetativa, com toda uma vida pela frente, e um outro que era complicadíssimo, passou por uma vida de lado. Entende? E aí a gente fala assim, gente, aí na vida está aqui em tudo, Deus faz o melhor? Hã? Em tudo que acontece, Deus faz melhor. Será que em algum momento a mãe cansada, esgotada, sem dormir lá, aguardando que chegue das escolhas? Não só das escolhas. Aí, e ela lá cuidando que está tetraplégico, em vegetativo, ela me deve ter pensado que poderia ter sido o contrário. Vocês acreditam que lá não posso pensar isso? Tranquilo, nossa, muito honesto, que bom. Não, pensa. Pensa assim, gente, que não é o outro que está aqui na raiva, e o outro está na vida, vivendo uma vida tranquila, porque esses são de alegria, encontrada com possibilidade de manifestação. Aí, veio o anjo da terra e falou assim, você não entendeu o que é não? Porque enquanto eu estava ocupado com aquela fralda, enquanto eu estava aí dando a comidinha, dando a sombra e tal, eu estava tão ocupado com ele que você não gastou a energia pensando no outro ali embaixo. Ó, sabe? Ele que foi companheiro de jornada, que deve te dar apoio desse jeito.
a gente pensa que é raciocinado. Mas não raciocina na hora, não. A gente faz igual das Marias. E faz que nem na outra também, tinha que trocar. E irmão, você tem uma história pra frente, a mãe fazendo a oração do filho, né? Que estava nessa posição. E o outro, tem essa história de conta de irmão X, no gato. Hã? Conta, das mulheres focadas de guerra, interessantíssimo. E dois filhos mesmo. Uma mãe rezando para que ele estava canal e tal, e o outro, aí, o outro não fazia 3 nenhuma. Não rezava só porque estava na cama lá, sabe? Comprometido. Aí veio a orientação espiritual, chegou o guarda-guarda, né? Aí, às vezes seu filho está bem demais, o que está complicado é o outro. Mas o outro tem projeção, tem prestígio, já conquistou tudo na vida, e sabe que não, olha só, ele vive só em companhias perigosas, vivendo uma vida junto aos riscos de todas as perdições do mundo. Você tem que orar é por ele, porque você está achando que está no mundo. Então, porque nós não acreditamos que é o melhor. Ser raciocinada, gente, é aplicar aquilo que nós conhecemos. Tá? Ser raciocinada é aplicar aquilo que nós conhecemos, porque nós não temos a consciência desse tempo. Mas aplicando aquilo que nós conhecemos, aquilo que acontece. Tá? Tentando conjugar. Aí vem a ciência para dizer, não pode mesmo. Idoso não tem filho mesmo. A ciência falou, comprovou, idoso não tem filho mesmo. Aí a Ana Gabriela sinto muito, mas realmente não acredito que vai acontecer. Não foi adotar? Percebeu? A brasileira. A história passa por aí. Então nós temos que aplicar dentro daquilo que é a nossa condição de entendimento. Mas quando nós começamos a ficar só no questionamento, tentando ver a partir da nossa lição apanhada, aí nós iniciamos as expressões de fé. Porque fé é a certeza daquilo que está por vir. Acredito. Mesmo não tem nada. A gente sabe que é a vida dos seres puros. Sabe? Ideia. A história, né? Nós falamos, desfarei de toda a terra e vamos deixar esse povo para a próxima. Tudo aquilo que criei, em termos de que desfarei, é o que fiz, né? Então, na verdade, não se criou, o que fiz, desfarei. As não são formas. As formas físicas ali naquele plano na terra, não não desfarei de quê? Formas. Então, é um desafio, tá? E nós vamos encontrar essa questão, porque nós ainda não assimilamos o que é o sentido da fé raciocinada da proposta da revelação. Porque não é só exercício, não é só exercício mental, não. No exercício mental, nós temos encontrado, assim, uma rampa que nos conduz a planos bem assim daquilo que nós já poderíamos experimentar. Tá bom? Então nós vamos interromper.